E aí, pessoal, esse momento que a gente está agora junto com vocês é para que a gente consiga produzir alguns vídeos, alguns textos que eu estou enviando, disponibilizando para os irmãos, acerca de conceitos e posições teológicas de doutrinas acerca do que a Bíblia diz sobre determinados assuntos. A gente está chamando isso carinhosamente de café com teologia. A gente não tem, a gente, quando eu digo eu, a igreja, enfim, o desejo de que seja algo extremamente assim, complexo, mas que traga luz, que traga ensino, que traga a Bíblia para o seu conhecimento, que possa ir acrescentar para a sua vida, né, de forma bem simples, direta e objetiva. Então, tendo dito isso, as pessoas têm me procurado muito e me perguntado muito sobre a questão da doutrina das últimas coisas, sobre a questão da escatologia, né? Sempre se fez muitas perguntas. Eu como pastor, vou fazer 10 anos de ministério, estou próximo a fazer, né? E sempre recebi muitas perguntas sobre a questão da vida pós-morte, das últimas coisas, sobre o retorno de Jesus, sobre o milênio que Apocalipse diz. Então, como essas coisas todas existem inúmeras posições teológicas, inúmeras teses, teorias, como é que a igreja se posiciona em relação a isso, a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre isso, o que os batistas, né, pensam sobre isso, que é o nosso caso, a nossa confissão de fé. Enfim, então eu tenho o desejo de alguma forma esclarecer. E nesses últimos tempos, com a questão da pandemia, a possibilidade da morte tão perto, isso parece que alcançou assim mais ainda o desejo dos irmãos de ter conhecimento acerca do assunto, né? Porque parece, né, que elevou ainda mais o desejo de curiosidade, é natural, né? A morte tão perto, né? E a questão da volta de Jesus, se os sinais são esses, enfim, todas essas coisas. De modo que eu acredito que seja até prudente, de uma forma mais elaborada, científica, algum leitor, pesquisador, poder se debruçar sobre esse tema, principalmente dentro desse período aí de pandemia e pós-pandemia, as implicações dessa curiosidade, desse desejo, né? Enfim, mas esse pensamento sobre o futuro, ele às vezes é mal compreendido, né? Isso teve um fruto, gerou algumas incompreensões devido a um pensamento que surgiu, que influenciou a igreja, chamado futurologia, né? Que é a ideia de se estudar as mudanças do futuro, né? Um estudioso, na verdade 2 estudiosos de teologia sistemática apontam isso nas suas teologias, que esse ponto influenciou dentro da construção do pensamento, né, evangelical. Essa questão da futurologia é a ideia dos camaradas terem projeções, né, percepções do como o mundo vai mudando, acelerando acerca da tecnologia, da ciência, né, das mudanças de uma forma geral na cultura, na sociedade, na economia, e como o mundo hoje muda muito depressa. Então essas projeções, essas possibilidades, elas podem dar àqueles que de alguma forma conseguem fazer uma leitura melhor do futuro, do que pode se mudar, uma possibilidade melhor, como se fosse uma pole position dentro da Fórmula 1, né? Os primeiros lugares ali para que a arrancada seja melhor no descortinamento do que está por vir. Mas essas questões de provisões, de projeções, ela acabou influenciando muito sobre a questão do pós-morte, sobre sendo pós-morte individual ou coletivo, né? Porque a escatologia trata da questão da escatologia individual, do homem que morre ou se encontra com o Senhor, e da humanidade, que também de igual forma tem os seus desdobramentos, né? O Millard Erickson, ele fala sobre isso na sua teologia, né? Ele aponta essa coisa da futurologia influenciando
essas projeções que começam a ser muito mais assim, algo que deveria de ser percebido pela forma secular de se olhar dentro de um padrão de visão de mundo, para que se estude dentro de um contexto social, econômico, político, e não valendo-se disso para questões eclesiásticas ou religiosas, ou pelo menos não deveria, mas, como eu falei antes, influenciou e trouxe algumas demandas, alguns problemas sérios, porque principalmente dentro do ramo evangélico, que se utiliza de uma forma mais carismática de movimento, né, de atuação do Espírito Santo na sua percepção, acaba-se tendo muitas ditas profecias sobre o que vai acontecer, o que não vai acontecer, como por exemplo, Jesus vai voltar tal dia, ou fulano vai morrer tal dia, você tá... E essas coisas causam uma confusão. Então, o desejo de a gente estudar escatologia vem da ideia de dar um padrão melhor, uma doutrinação melhor, para que os irmãos possam ter um pressuposto melhor para construir aí o seu pensamento teológico, bíblico, a partir, obviamente, daquilo que os reformadores dizem, que não dá para fazer teologia a não ser a partir da própria Bíblia. Obviamente, esse é o nosso pensamento. E aí, o nosso desejo é que os irmãos possam compreender isso, né? Dentro do que a Bíblia diz, e não sobre projeções ou sendo influenciados de alguma forma por essa possibilidade dessa cosmovisão e da futurologia. De modo que o labor teológico tem a escatologia dentro da teologia sistemática. A teologia sistemática é um ramo da teologia que tem como principal finalidade sistematizar pensamentos teológicos acerca de conceitos, ou seja, por exemplo, o que a Bíblia diz acerca de Deus. Então, de Gênesis a Apocalipse, a teologia sistemática vai traçar um conceito de Deus a partir dos textos bíblicos que falam e enumeram e elucidam e qualificam a pessoa de Deus. Então, a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus criou todas as coisas. Então, a teologia sistemática vai dizer que um dos aspectos que qualifica Deus, que adjetiva Deus, é que Deus é criador. Então, isso vai influenciar num conceito acerca de Deus. Dentro da teologia sistemática, existem pelo menos aí, a maioria dos estudiosos dizem 12 ramos, e um desses 12 ramos é a escatologia. A palavra escatologia vem do grego, a junção de duas palavras, né? Do grego escaton e o logos do estudo ou palavra, né? Mas traduzindo o escaton quer dizer o último, e a ideia da logia do estudo e tal, jungindo as duas palavras, você vai ter aí o estudo das últimas coisas, né? A ideia das últimas coisas, né? E o Wayne Grudem, que é um teólogo sistemático contemporâneo, ele diz assim, ele conceitua a escatologia da seguinte forma: é o estudo de eventos futuros e muitas vezes chamado de escatologia. Segundo a palavra grega eschatos, que significa último, o estudo da escatologia, portanto, é o estudo das últimas coisas. O Zacarias de Aguiar de Severa, que é um pastor batista da Faculdade de Paraná, ele dá uma pincelada extremamente interessante sobre isso, sobre o conceito de últimas coisas, mais amplo, uma percepção um pouco mais contendo a história e elucidando um pouco disso. Ele diz assim: convém esclarecer que o conceito bíblico de tempo não é cíclico, nem puramente linear, pelo contrário, contempla um padrão recorrente em que julgamentos e redenções divinas interagem até que este padrão chegue à manifestação definitiva. Ou seja, as últimas coisas, ela não é só uma percepção de últimas coisas, porque a Bíblia ela não tem uma história propriamente dito linear, entendeu? Então, de tempos em tempos, parece que Deus intervém, julga, interfere, né? Assim, a escatologia não se refere apenas à conclusão de um ciclo, é aquilo que eu estava falando, nem diz respeito apenas ao ponto final da história. Ela pode denotar a consumação do próprio Deus, quer coincida com o fim do mundo ou da história, quer não, ou seja, totalmente final, quer marque uma etapa no desdobrado padrão do seu propósito. Isso é aquilo que eu estava falando. Às vezes Deus intervém de uma forma diferente, né? Outra observação necessária é quanto à distinção entre os termos escatologia e apocalipse.
Apocalíptico é um termo que se refere a um gênero específico da literatura, que apresenta revelações no que concerne ao fim do mundo. Os escritos apocalípticos surgiram entre os judeus cerca de 200 anos depois de Cristo, antes de Cristo, até aproximadamente 200 anos depois. De um modo geral, esses escritos se concentram na expectativa iminente da intervenção divina nas questões do mundo quanto ao povo de Deus ser liberados e os seus inimigos destruídos. A presente ordem do mundo será destruída e substituída pela restauração da criação. Então, a ideia de apocalipse, apocalíptico, deve ser distinguido da questão do estudo das últimas coisas, né? Na verdade, a ideia dos textos apocalípticos, ele tem a duração de mais ou menos 400 anos, 200 anos antes de Jesus e 200 anos depois. Esses textos são produzidos para dizer como Deus poderá intervir na história, ou como Ele irá intervir na história, como virá o julgamento sobre os injustos, sobre toda aquela questão profética do Antigo Testamento, do dia do Senhor, né? Que o dia do Senhor será terrível, o juízo virá, Deus julgará, Deus libertará o seu povo, Deus dará vitória ao seu povo. Então, os escritos apocalípticos, ele tem essa ideia. Então, é bom distinguir essa percepção do que de fato é a escatologia. Aí ele continua, o Zacarias, ele diz: por outro lado, o termo escatologia designa o estudo de vários eventos que contemplam uma etapa significativa ou final do plano de Deus para a humanidade. Ela é mais abrangente e nem sempre é descrita em linguagem apocalíptica, ou seja, a escatologia ela é muito mais abrangente. Ela não é só a questão do ponto final, do que vai acontecer, de como Deus vai fechar o ciclo. Ela é muito mais abrangente, ela engloba muitas coisas. E é isso que a gente vai perceber quando a gente for estudando ao longo dessa nossa caminhada. O Millard Erickson, que também é um teólogo sistemático, na sua introdução à teologia sistemática, ele cunha dois termos que ele chama de escatomania e escatofobia, que são dois exageros acerca da percepção da escatologia. A escatomania é enxergar tudo a partir do ponto de vista de uma doutrinação escatológica. É praticamente resumir a teologia somente sobre a percepção da escatologia. Então, é meio que você exaurir a teologia de todo o seu amplo significado, diminuindo ao ponto de somente um dos pontos da teologia sistemática, porque é um extremismo exacerbado da percepção da escatologia, tá entendendo? E a escatofobia é o medo, é o contrário, é um extremo e outro extremo. A escatofobia é o medo de se estudar a doutrinação das últimas coisas, o que a Bíblia diz sobre as últimas coisas, né? O Millard Erickson diz assim: em alguns casos, a escatofobia é uma reação contra os que têm interpretação definida de todo o material profético na Bíblia e se identificam cada evento significativo na história como uma predição bíblica. Ou seja, aqueles exageros da escatomania geraram coisas como, por exemplo, o Hitler é o anticristo, o Stalin é o anticristo, aquelas percepções de que tudo que acontece na história tem a ver com a questão da doutrina das últimas coisas. Então, a escatofobia pega aversão a isso, e por pegar aversão a isso, não quer se envolver tanto com a questão da doutrinação. Não querendo ser igual com essa visão um tanto sensacionalista da escatologia, alguns pregadores e professores evitam qualquer discussão sobre o assunto. Em outros casos, a escatofobia é um reflexo das dificuldades e obscuridades de muitas questões, né? Mas nós, como cristãos, precisamos entender isso de uma forma bacana, de uma forma equilibrada, conforme a Bíblia diz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Tessalônica, ele diz que os crentes de Tessalônica precisavam consolar uns aos outros com estas palavras. Que palavras são essas que Paulo está falando? Paulo está falando sobre a ressurreição, Paulo está falando sobre a volta do Senhor, Paulo está falando sobre como essas questões elas podem ser importantes para a nossa construção de fé, para a nossa construção de realidade, de convívio, de esperança, me fugiu a palavra, de
essa questão de motivação de uns aos outros, né? Como o entendimento real da escatologia pode nos ajudar com a questão da nossa fé. Então, a escatologia ela deve ser estudada diante de Deus, em oração, tendo como pressuposto a palavra, porque as pessoas estão se perguntando sobre a razão da nossa fé, sobre o que a Bíblia diz sobre esses assuntos, sobre o que a gente tem a dizer sobre esses assuntos, e a gente precisa, né, estar pronto para isso. Até porque a escatologia ela já começou, né? Quando a gente estuda o reino de Deus, isso para a gente fica mais fácil. Se eu posso te dar um conselho a você, é você estudar sobre a teologia do reino de Deus, principalmente na percepção de Jordan Weldon Ladd. O Ladd cunhou um termo teológico chamado já, mas ainda não. O reino de Deus ele foi introduzido por Jesus, sua encarnação, mas o reino de Deus que foi introduzido, que já está entre nós, que a gente já pode vivenciar coisas da eternidade nesse tempo presente, esse reino ainda não foi consumado, ele só vai ser consumado no dia do retorno do Senhor. Por isso que o Led diz o já, mas ainda não. O reino de Deus já está entre nós, mas ainda não está consumado. E quando a gente percebe esse conceito de reino de Deus, fica mais lógico para a gente entender que o Senhor, ele já introduziu as últimas coisas, a gente já está vivendo as últimas coisas. O relógio escatológico já foi disparado quando Jesus entrou e implantou o reino de Deus entre nós. Então, essa percepção nos faz estar desejosos de estar atentos ao que o Senhor deseja fazer através das nossas vidas, em prol do plano dele da redenção, de salvar aqueles que irão ser salvos, né? De levar a mensagem da salvação aos perdidos, de avançar com o reino de Deus, né? Dando frutos de vida qualitativos e quantitativos, ou seja, como o Senhor fala, né? Que a gente precisa dar fruto, precisa estar na videira para dar fruto. Fruto qualitativo é o fruto de vida que a gente dá com a nossa vida, o fruto do Espírito, e o quantitativo é fazendo discípulos. Para que naquele dia que nós estejamos na sua presença, seja pela nossa morte ou seja pelo retorno dele, a gente esteja pronto para abrir as nossas mãos e falar: meu bom Senhor, eu fiz tudo que eu podia, eu dei o meu melhor, está aqui aquilo que eu fiz para a glória do teu nome, e a gente possa escutar boas palavras dele, como vinde bendito do meu Pai, né? Então a escatologia ela ajuda a gente também a ficar dependente de Deus, a depender de Deus e a entender que nossas vidas um dia estarão diante do trono do Senhor para prestar contas de tudo o que nós fizemos aqui nesse tempo. E a gente precisa estar dando frutos de vida qualitativo e quantitativo. Amém? Então essa é uma pequena introdução, uma pequena relevância, uma pequena ideia. Por que o assunto é tão importante para os nossos dias? Espero que esteja abençoando sua vida, e a gente vai continuar gravando vídeos, fazendo vídeos e produzindo textos, e sempre com a bibliografia e tentando produzir de uma forma extremamente científica, no padrão acadêmico, para que os irmãos possam também utilizar isso como textos para a sua construção de pensamento. Deus abençoe os irmãos. Eu espero que no próximo vídeo a gente tenha mais alcance, e se você achou que esse vídeo foi importante, foi relevante para você, você pode compartilhar esse vídeo, né, com seus contatos. Eu aproveito e mando um abraço aqui para todos, e deixo registrado aqui o desejo do meu coração que você possa ser abençoado e você cresça diante do Senhor, da sua palavra, para a glória dele, tá bom? Deus abençoe, até a próxima então.